Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos aqui receber uma pessoa aqui no Capivara Channel, que agora a gente está começando a caprichar, já é um velho conhecido nosso, que vai assim dispensar de um tempo glorioso e valioso, né, César? Para contar um pouco da história da comunicação, a sua trajetória e os seus sucessos também, até para a gente aprender um pouco mais sobre o mundo da comunicação, precisamente da voz, né? Porque ele vem lá do segmento da locução, das grandes emissoras de rádio e tantas histórias que ele navegou ao longo desses anos, que ele vai deixar um pouco para nós aqui, vai contar essas histórias que a gente vai tirar um sarrinho dele aí, porque tem muita coisa que eu quero perguntar para ele também, que é um grande amigo. E seja muito bem-vindo, meu amigo, meu irmão Muito, César Carvalho. muito obrigado. Aliás, parafraseando, né, um grande amigo meu, Rony Von, Rony, sou todo seu. sou todo seu. Então você é todo nosso aqui do canal. A gente Obrigado, gente. Obrigado pelo Você convite. sabe que nós estamos começando esse projeto, na verdade, já tem algum tempo, você vem acompanhando. E claro que, como todo começo de projeto, tem lá seus percalços e a gente vai azeitando isso, vai Claro. com o tempo deixando do jeito que a gente quer. Eu tenho certeza que a gente vai ter muita história, muita resenha para degustar aí ao longo desse tempo. E nada melhor do que fazer uma estreia com você aqui, Obrigado. que vem do nosso mercado, né? Que além de ser querido, né? Pode também ilustrar aí um pouco da sua história para a gente poder levar para os nossos amigos aí. Claro, velho. Bom, eu venho no... Se começar a contar a história, né, é de Era Uma Vez, né? Era uma vez uma pessoa que tinha um sonho, e eu acho que o sonho é a parte de todo o começo. Sim. Isso eu estou falando da década de 70, muita gente que está assistindo o canal acho que não tinha nascido, com certeza, E que vai assistir. e que vai assistir. E ali eu tinha um sonho de trabalhar na comunicação. E o maior veículo na época, né, que era o mais ágil, que tinha uma facilidade pela instantaneidade, era o rádio. Rádio. Então, em 1970, Em 1970 que você ingressa no rádio? Ou esse primeiro nos anos 70, no metade dos anos 70 ali, década de 70, eu comecei a fazer rádio no interior de São Paulo. Uma coincidência do destino, né? Eu tinha uma pessoa da família que já trabalhava no rádio, me levou lá para dentro. Qual a cidade, sabe? Assis. Assis. Assis ali Belíssima perto de cidade. Ourinhos, Ourinhos, perto né? de Marília, quase divisa com o Paraná. Aliás, eu sou paranaense. Oi. Eu sou paranaense, nasci no Paraná. Bebi da água do Paraná. E dali, a partir de 76, 75, eu menino, 12, 13, 14 anos, ainda não falava em rádio, entrei no mundo da sonoplastia, da música, de entender a sonoridade do rádio. 3 anos depois, a voz começou a mudar, né, fazendo aquela coisa toda. Aí passei a falar no rádio. Foi Ou uma seja, surpresa. Sem querer você caiu numa emissora de rádio? Geralmente, não, sem querer não, porque eu tinha uma pessoa da família lá dentro, Ah, tá. né, que me apresentou, eu gostei, me apaixonei, era um sonho, eu falei, vou ficar por aqui mesmo. E já em 78, por aí, 79, eu comecei a falar no rádio. E comecei a falar no rádio em São José dos Campos. Eu já estava fora de Assis, numa rádio chamada Estéreo Vale, que é muito conhecida naquela região. É mesmo. São José dos Campos é o Vale do Paraíba, né? E a partir disso, eu nasci efetivamente como comunicador do rádio. Descobriu a voz. Descobri a voz como comunicador do rádio. Mas, claro, como todo começo, você não nasce pronto. Sem dúvida. Você vai aprendendo com o tempo. Mas foi muito rápido, porque já em 80, 81, eu já estava em Santos. Nossa, foi tudo bem rápido mesmo. Tudo né? rápido, Um tudo rápido, Então, Estéreo Vale, Santos. Santos tem um grupo chamado A Tribuna, que é a Rede Globo local lá, é a Globo local. E ali eu assumi até uma condição não só de comunicador, como diretor. Novo, né? Novo. Idade. Então, o César, com 19 anos, já era diretor de uma emissora de rádio. Olha que maravilha. Toda. Obrigado. E Uau! Em Santos, que delícia. Atendimento Capivara. Adoro o Betis. E feito isso, claro, você está numa cidade próxima de São Paulo. Qual é o objetivo maior de um comunicador ou de quem trabalha na comunicação? São Paulo, que é. Obrigado. Obrigado, querido. Obrigado. Merci. Que é
a maior cidade da América Latina. Vindo para São Paulo, já em 81, 82, eu entrei num grupo chamado Manchete. O Grupo Manchete, É, o velho grupo lá do da, Adolfo. da Bloch Editores. Adolfo, não é isso? O Adolfo Bloch. Adolfo Bloch. Pedro Bloch, Adolfo Pedro. Bloch. E isso em 81, 82. Em 82. Já em 84, eu já fui para o Grupo Estadão, que era a Rádio Eldorado. Caramba, meu, você foi indo, subindo. É um sonho. Eu montei ali um algoritmo de escada, de degraus, né? Para chegar rápido. Em 84, já na Rádio Eldorado, aí já conversando com grandes nomes da comunicação, conhecendo essas pessoas. Ali trabalhava o Jô Soares, trabalhava o William Bonner, que era meu parceiro na época, grandes nomes da música. A Eldorado tinha estúdios de música, então de um lado gravando Raul Seixas, do outro lado gravando a Rita Lee. Era legal, era muito legal, né? Uma rapaziada de peso ali do seu lado, né? Isso, foi a época da radionovela, tá? Então você tinha ali um estúdio específico com atores famosos para fazer a radionovela. Isso em 84. Mas aí, a radionovela, só para uma observação, até para dar um toque para vocês aí, pessoal. Radionovela, basicamente, claro, né? É sempre a voz, né, que aparece, né? Nunca a imagem, evidentemente. Claro. E como é que as pessoas imaginavam que, pô, essa voz que está falando com uma atriz aqui, né? Do rádio, né? Ela é bonita, ela existe, ela não é? Porque fica naquela coisa, fica naquela dúvida no começo, né? Quem são esses personagens ocultos, mas que aparecem e transcendem pela voz, né? O ponto principal, eu acho, da radionovela é você exercitar a imaginação. Então, você trabalha... E naquela época tinha que ser realmente ator, atriz para fazer? Sim, ou sim, não? eram atores, eram atrizes e grandes sonoplastas. Porque você tinha que criar a ambientação. Entendi. Ah, tá. Legal, né? E um grande patrocinador para custear e sustentar todo o processo. Isso durou décadas, né? Pois é. Na verdade, é o início da questão. O Brasil tem essa tradição de grande produtor de novelas, mas nasceu lá atrás através das radionovelas. E depois, ali já eu estou falando aí de 84, 85, já em 86, o meu sonho, obviamente, ainda continuava ali, a vontade de crescer latente, né? Eu coloquei um ponto, aqui eu quero chegar, que era me tornar a voz de uma grande TV, de uma grande emissora de televisão. Era meu objetivo. Aí fui para a Globo. Aí, em 86 eu já estava na Globo. Então, em 76 eu estou nascendo lá em Assis. Opa! Em 86 eu já estou ali no Globo e você, né? Então, agora que a gente começa a entrar na parte interessante, moçada, porque é o seguinte, o César é um grande amigo, eu vira e mexe, nós estamos resenhando quando temos tempo. E os nossos amigos sempre questionam, falam, pô, mas César, você foi uma voz que marcou muito o mercado através de um grande veículo, né? E poucas pessoas sabem disso porque ele também não sai falando, né? Às vezes nós aqui que divulgamos o amigo aqui. Mas é importante, porque a trajetória dele é muito legal, né? Fica registrada. Então aí ele começa, né, o que ele vai explicar pra gente aqui, essa migração do talento dele e da voz dele para a Rede Globo Televisão. E acaba virando até uma voz guia. Então, para você que gosta de locução, né, que estuda um pouco, que pesquisa um pouco, aí vai essa deixa do meu amigo aqui, que conta essa entrada dele na Rede Globo, que para nós, como amigo dele, é sensacional, nos enche de orgulho aí. Conta aí, migão, como é que foi essa historinha? Então, já em 1986, claro que toda grande emissora você tem que fazer um teste, né? Sim. Não tem como você se livrar disso. Eu fui convidado por um grande amigo que já estava dentro da Rede Globo. Já estava lá dentro. Já estava lá dentro. E nessa época, fiz o teste umas 3, 4 horas da tarde. 2 dias depois, eu já tinha sido contratado. Caramba, foi uma coisa, você estava predestinado mesmo. Mas qual foi o preparo para isso? Quando eu falo sonho, na verdade, é sonho versus trabalho. Né? Eu já ouvia muito a sonoridade, entendia aquilo. Eu já estava numa rádio que era uma referência de mercado na época. Em 84 eu fui para Eldorado. Eldorado, né? E tinha uma situação de que eu passei menino, né, 20 e poucos aninhos, a trabalhar com grandes nomes.
E aí você é obrigado a correr atrás. Você tem que estudar, você tem que ler mais. Eram 5, 6 jornais por imagino. dia. Você tem que entender a credibilização da ideia. Uma né? disciplina rígida também ali, né? Disciplina Também rígida. naquela época, né? Eu trabalhei na Eldorado um período à tarde, um período de manhã. Para fazer o horário da manhã na Rádio Eldorado, eu acordava 4h30 da manhã para fazer o Jornal da Manhã. Não era como o da Jovem Pan, repita, mas tinha uma... Repita. mas tinha, 9h55. mas tinha uma coisa parecida ali. E era uma rádio que tinha por trás uma grande agência fornecedora de informações para o mundo, em parceria com a France Press, que ainda é uma grande agência mundial. Legal. Então, nós credibilizávamos a informação, né? Além da questão musical, além da questão artística, além da questão do conteúdo de grandes nomes, grandes cabeças da época, porque a música popular brasileira era muito forte ali com Chico Buarque, com Caetano Veloso, com a própria Rita Lee. Aí tinha um movimento de rock surgindo na época, Titãs, Titãs, né? Paralamas do Sucesso, que nome é esse? Né? Hoje todo mundo conhece, sabe né, a história que esses carinhas aí trilharam desde a época. Já na Globo, voltando, em 86, para mostrar que a minha voz poderia estar entre as grandes vozes do Brasil. Né? E eu consegui atingir esse objetivo. Que bom, cara. Você não tinha dúvida com relação à sua voz, não. Você sabia que dentro esse dom aí era seu, você tinha que dentro do CrossFit vocal, ou seja, de treinamentos, de buscas, claro que não. Mas eu tive que me adaptar. Né? São estilos diferentes. O cara que está falando aqui é o César. O cara que está falando lá é o César barra o que eles pedirem. O diretor pedir. Isso lá dentro da Globo já, Isso né? dentro da Globo. E você já estava sendo pressionado, assim? Porque deve ser uma concorrência do cacete, né, bicho? Assim, Não é uma concorrência do cacete. Né? Porque assim, pô, amigo, eu vou derrubar esse cara aí, porque a minha voz é melhor que a dele. Aliás, em todos os segmentos, né? Em todos os segmentos é uma concorrência do cacete. Porém, ali você tem o seguinte. É mais pontual, né? É mais pontual, é mais pontual. Quer dizer, quando você... vamos falar aqui de produção de novela. Quando abre-se a possibilidade para um ator fazer um teste baseado num personagem, para uma novela específica, cara, você tem ali 500 atores ali na fila, falando, eu quero esse lugar para mim. Ali já programado para entrar, o cara errou, já. E aí vem aquela coisa da simpatia ou não, por Mas você estava muito seguro nessa pressão lá dentro, né? Não, a gente transpira. Porque tem o nome, né? Não, a gente transpira bem, cara. Transpira bem. Apesar da segurança, da experiência, a gente transpira bem. Por quê? Porque você deseja aquilo, quer aquilo, trabalha, batalha por aquilo. Se você falar, cara, se você não passa, você não por aquele crivo. Se eu quero isso, eu vou fazer tudo que tem que fazer para chegar lá. Isso é bacana também. Então, senão, vira depois, se você não conseguir uma frustraçãozinha que você absorve com o tempo, mas ela existe ali. E o objetivo continua. Mas aí eu tinha uma outra situação, porque a Globo ela tem um padrão. E o cara que trabalha com a voz, ele não quer ter um padrão específico. Ele quer mostrar o que ele pode, né? Então eu queria mostrar também as minhas outras facetas vocais. Entendi. E aí eu fui um pouco mais para o mercado da publicidade, gravando para grandes marcas. Isso ainda na Globo, porque a gente consegue fazer simultaneamente. Então não é que eu deixo a Eldorado para estar na Globo, ou estando na Globo eu vou fazer publicidade. Não, eu vou fazer as três coisas ao mesmo tempo. É mesmo, cara? Quer dizer que você conseguia... É época do BIP, né? Era a época do BIP. Você recebia lá, César, gravando o comercial de São Calma no estúdio tal, né? Lá, por exemplo, lá no Capivara Channel. Eu chegava lá no Capivara Channel para gravar. O que eu tenho que gravar? Você tem que gravar um comercial pro Dia das Crianças, que você tem que fazer um menino. E você fazia tudo, você fazia a banda inteira. Ele tem 13 anos. Entende? Então, a gente legal, cara. A gente se adequava a isso. Feito isso, você fecha o pacote da voz. Né? Estou falando da voz especificamente. Sim. Mas tem a questão dos entendimentos e das ideias. Aí eu já parti para outros horizontes. Então, é aí que nós vamos chegar. Até aqui foi voz, hein? Então, até aí foi voz e Rede Globo, né? Porque teve... Aí você até me falou agora há pouco aí, só para a gente deixar claro para os nossos convidados e ouvintes e telespectadores, é o seguinte, você falou do William Bonner, né? Que é uma referência aí na Globo hoje, que, enfim, diretor e tal.
Então, se você esbarrou com ele lá atrás, né? Como você narrou agora há pouco, né? Narrou. Aí, de repente, você chega na Rede Globo, ele não tava lá ainda, né? Ele só veio depois de um Não, tempo. nós somos E aí juntos. você se encontraram em que momento ali? Falou, pô, mas Não, no mesmo período. no mesmo período? A gente trabalhava na Rádio Eldorado, ele fazia a Rádio Eldorado AM, eu fazia a Rádio Eldorado FM. Quando fala fazia, né, gente, é o seguinte, nós trabalhávamos lá e cada um tinha a sua função, ele fazia um jornal da manhã no AM, ele já era um menino jornalista. Aí já tava na rádio? Já. Tá vendo? Ninguém sabia. Já. O William Bonner começou no E rádio, aí, moçada. ele começou no rádio, fez um trabalho, acho que na Band, de televisão. Que legal, né? E depois é que ele foi para a Globo. E nesse período, ele também fez um teste na Globo para um jornal local. Se eu não me engano, chamado São Paulo Já, alguma coisa assim. Passou. E nos encontramos no corredor. Além de trabalharmos juntos na Eldorado, nos encontramos nos corredores da Globo. Porque a Globo é assim, gente. Até explicando aqui um pouco. Não é porque o William está lá no jornalismo, eu convivo com ele. O jornalismo fica em outro local, em outro estúdio, em uma outra esfera. Bem diferente ali. Né? Bem diferente. A nossa esfera era a esfera da programação, ou seja, tudo aquilo que o pessoal via no ar, né, é do nosso departamento, que era disparado. Tá? E ele fazia o jornalismo. Então, o menino que fazia o corte numa suíte de edição, ou uma mesa de edição, lá no departamento de programação, não via o William. Ele só via no monitor. No monitor. Ele não convivia, desculpa. Ele via, não convivia. Não tinha acesso diário. Assim. Não tinha acesso diário. Então, de repente, eu encontro com ele no corredor. E aí, o que você está fazendo aqui? Eu vou fazer a voz da Globo. Eu vou fazer o jornal. Pô, cara, é destino. Depois ele é abduzido. Depois ele é abduzido para o Rio de Janeiro. E aí você ficou quanto tempo na Rede Globo? Porque a gente vai sair da história da Globo para entrar num outro assunto aqui que é interessante. Você ficou 10 anos na Globo. 10 anos. Até virar voz guia. Dá uma palhinha de alguma 10 coisa. anos, por exemplo, eu fazia cabine, que na época não havia os links, né? Que hoje você tem os links ao vivo, não havia. Eu fazia cabine, que era assista agora, né? Ver-te-ei no Capivara Channel, né? Mas da época lá, alguma coisa da época. Assim. Depois a gente tinha uma parte que a gente dividia os encerramentos, que era, faremos agora uma pequena pausa em nossa programação, por quê? Porque a Globo encerrava na época. Fazemos agora uma pequena pausa que está passando uma vez. Fazemos uma pausa, tem uma espaçonave passando aqui. Mas como é que era então? Da Globo? Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. O de Globo, você, tudo e aí tinha essa questão da voz, que era a voz ao vivo, a voz dos plantões, né? O plantão do Jornal Nacional Informa. Que era a voz ao vivo. Tinha a voz gravada, que era a chamada, por exemplo. Legal. Né? Vem aí a nova novela da Globo. Então, que era selou. E aí, sua participação. exato. E aí tinha uma terceira voz, que era a voz comercial, né? Que na época a grande cerveja era a Kaiser, uma grande cerveja, que era mais sorridente. E tinha um pequeno fazendo propaganda. Uma grande cerveja com um pequeno fazendo propaganda. Com um pequeno fazendo propaganda. Bom, César, só para a gente dar sequência aqui, você sabe que tem outra coisa que a gente tem para te perguntar, e vai ter outras oportunidades, você tem a dúvida que você é um parceiro nosso aqui. Só para a gente poder dizer o seguinte, que essa história dele, né, no rádio é muito longa, na televisão é mais longa ainda. Mas como a gente tem um tempo meio apertado, agora a gente parte com uma parte legal dele, assim, que eu queria que você ilustrasse rapidamente, assim, a sua história, não saindo da voz, do meio de comunicação, um pouco sua história do cinema, porque de repente, um locutor famoso, que nem você, com cheio de talento, migra rapidamente para o cinema, que é um negócio difícil no Brasil, a gente sabe disso, né? Para fazer cinema, falar de cinema, trabalhar com cinema é difícil. E você tem uma história bacana aí, né? Você acabou chancelando sua participação no cinema nacional e internacional, né? O que eu vi, na verdade, tudo começa no meio dos anos 70, meados dos anos 70, na metade ali da década de 70. 70 foi o ano. Quando eu entrei na rádio, 75, 76, eu ganhei uma carteirinha. Carteirinha? Da rádio. Então, eu passei a ser uma pessoa... Uma foto grata, grampeada. Uma pessoa grata em qualquer lugar. Que eu chegava ali para tomar uma cerveja. Na verdade, eu não bebia antes. Naquela época, eu não bebia. Mas tomar alguma coisa, comer alguma coisa. Com essa carteirinha, eu podia entrar de graça, de grátis. Né? Eu não pagava a entrada do cinema. Então, eu assistia todos os filmes. Um filme me tocou, na época, que era chamado Papillon. Clássico. Papillon, clássico.
E aí eu saí do cinema e falei, cara, eu também quero fazer isso. Mas eu ainda não tinha nascido para o rádio, estava nascendo para o rádio. Né? Mas com fome de querer expandir. Sabe pensar em cinema. Quando eu encerrei, entre aspas, a minha participação no rádio, eu iniciei praticamente a minha segunda história voltada ao cinema. Então começou ali. Legal. A partir dali, eu estudei toda a história do cinema nacional. E quando eu falo estudar, não é o conteúdo artístico. É se a conta fecha, se é viável, que tipo de indústria nós estamos criando. O cinema nacional é muito subsidiado por dinheiro público. Oriundo das empresas. Quando a gente fala oriundo, o dinheiro público, parece que o dinheiro é alguém lá do Ministério X depositou. Não, esse dinheiro está na empresa e ela tem o direito de aportar em alguns projetos por determinação do governo, né? Que é o governo coloca o dinheiro. E com a lei de incentivo também, né? Através da lei de incentivo. Vi que era complexa a indústria brasileira e comecei a colocar uns pezinhos nos Estados Unidos, onde eu compreendi que lá realmente eles tinham, desde os anos... Você foi para os Estados Unidos para entender, estudar um pouco o cinema lá, para chegar aqui no Brasil já com uma bagagemzinha diferente. Eu iniciei um processo no Brasil, amplifiquei as minhas possibilidades no Brasil. Bom, e depois eu fui para os Estados Unidos para entender em loco lá como é que funciona a indústria americana. A indústria americana, ela vem de um tempo, né? Ela vem lá dos anos 20, 30, 40. A nossa não, a nossa é bem mais recente. E percebi que ali eles já têm uma estrutura econômico-financeira bem diferente da nossa. Por quê? Porque já existem fundos que financiam a indústria, já existem parceiros. E aqui não, a gente ainda tem um subsídio. Está engatinhando. Está engatinhando. Mas é possível. Mas o Brasil tem uma coisa, o Brasil é um dos melhores cenários do planeta Terra para a produção de cinema. Verdade, é um cenário natural, né? É um cenário natural. E então, você a primeira experiência no cinema foi lá fora ou aqui no Brasil? Eu comecei por aqui. Aqui. A primeira produção que você fez aqui coisas pequenas. Certo. No Brasil. Entendendo o processo. Né? Porque a conta aqui é difícil de fechar. Legal. Então o risco é grande. E é difícil fazer cinema, né, César? Quando eu falo fazer, em todas as suas vertentes, né? As 4 linhas do cinema é difícil fazer aqui, ainda mais no Brasil, né? A gente não tem uma coisa básica para você produzir, para grandes produções do Brasil, que são recursos financeiros. Então, por exemplo, um filme aqui de $1 milhão, estou falando de 5 milhões de reais, sim, por volta de 5 milhões de reais, sim, é muito dinheiro. $1 milhão nos Estados Unidos você não faz nada. Então, E uma referência, meus amigos e minhas amigas, é o seguinte, é um filme que ele participou da produção, da concepção, que foi uma referência aqui no momento emblemático do Brasil, que foi o Lava Jato, né? Na época do Lava Jato. A gente tentou mostrar do ponto de vista da investigação, assim como tem nos Bem Estados legal, Unidos. Eu assisti, muito legal, parabéns. Assim como tem nos Estados Unidos, filmes relacionados com o FBI, E essas obras são criticadas e ao mesmo tempo também elogiadas, né? O mais criticado do que elogiado. Eu olho o cinema da seguinte forma. Eu olho se você quer, ele é retrativista ou não, ele beira um documentário ou não, ou ele vai onde eu gosto, que é o extremo da imaginação. Ou seja, legal. A imaginação é um negócio que se vai, não tem limite. Vai embora, não tem fim. É ilimitado. Eu prefiro essa. Então, só que eu coloco um pouco de realidade nas coisas que eu participo. Então a gente tem uns roteiros, vamos chamar de roteiros, em andamento, onde eu mesclo um pouco. Hoje, por exemplo, a gente está trabalhando com o processo de afro-origens. Afro-origens. Né? Aí compreendemos, até a chegada, isso no período da escravidão, os navios que chegavam na costa brasileira, né? Que foram afundados depois, região de Angra dos Reis, por exemplo, estamos lá fazendo pesquisas. Paraty, com mergulhos para entender o processo, e aí, baseado num livro escrito nos Estados Unidos. Escrito nos Estados Unidos. Escrito nos Estados Unidos, eu consigo unir essas possibilidades de uma grande produção, porque a gente tem um cenário brasileiro e tem um cenário americano. Então, só que num spoilerzinho, essa história é um navio negreiro vem para o Brasil. Olha aí, cara. Ele é afundado. O capitão se veste de mulher e foge para os Estados Unidos, porque já não era mais permitida a escravidão no Brasil. Lá ele é condenado pelo presidente
americano, e é o único traficante de escravos condenado no mundo por Lincoln. Só que o cenário é Mano. costa africana, costa brasileira e a parte da costa americana em Nova York. Em Essa New York. produção aí tá feita em 4 mãos aí? Isso aqui são muitas Americano, mãos. brasileiro, não? Só. São muitas mãos. São muitas Legal, mãos. parabéns. São muitas parabéns. mãos. Então em breve nós vamos ter novidade, é isso? Breve. E você vai, primeira mão lançar. Eu posso aqui até filme. falar Pode? o atual nome do Deve. filme. É Blackbirder. Blackbird, senhoras Black e senhores. Senhoras e senhores, Black primeira mão em breve. E obviamente, quando a gente está falando de cinema, eu também posso entrar numa questão de ficção, né? E imaginar que o futuro do planeta Terra Ah, tá. Você já saiu do tema lá. Então, o cinema te proporciona isso. Ele abre, né? É Ele um abre. horizonte de oportunidades, ideias. E agora eu quero tempo de vida Para para poder realizar, poder poder fazer realizar tudo tudo isso, isso. né? Legal. César, a gente vai, assim, te agradecer de montão cada vez que você vir participar aqui dos nossos Eu que enquetes, agradeço. nossas Eu resenhas. agradeço. E você está vendo que nosso cenário aqui está diferente, né? A gente está lançando aqui um cenário Eu adorei. diferente, que é um dos. E nós temos aí várias situações que a gente vai estar mostrando para vocês. Espero que vocês gostem. E aqui um bar tradicional, né? Você já teve tantas outras vezes aqui, até Sim. antes de existir, né? Que é o Sim. Cu do Padre, aqui em Pinheiros. Que é um restaurante tão importante para a gente da comunicação, né? Tantos publicitários que ainda frequentam, mas frequentaram muito mais, ainda quando era o botequinho de esquina aqui. Né? Sim. Né? Então você lembra bem desse local aqui, Sim, né? sim. O que Eu sou você acha dessa nova configuração Eu- do bar, né? Dessa história do bar e a gente aqui também participando dessa ilustração. O bar por si só, o espaço, vamos chamar de espaço, por Chama de si espaço. só, já tem uma história linda. Né? Eu acho que trazer de volta certos elementos, né, dentro de uma linguagem atualizada, né, essa coisa de ficar falando do passado, do saudosismo, eu não sou muito a favor, não. Eu acho que tudo evolui. Então a gente tem aqui um processo de história, né, vinda de tudo que já aconteceu aqui, Verdade. né, adaptada, né, dentro de uma condição mais moderna, atual, porque aqui hoje é palco da rapaziada. Né? E é assim que você forma o futuro. Então eu gosto muito disso, mesclar essas duas coisas. Então eu achei aqui um espaço maravilhoso e, obviamente, eu virei sempre tomando uma cervejinha. Né? Um brinde a você, meu amigo. Um brinde. Né? O Media Bex também, lógico. E. Muito bom. Espero você numa outra Virei. ocasião. A gente vai trazer novos convidados. Eu quero que você interaja com a gente, com os nossos convidados, né? Algumas pessoas que têm a ver com a nossa história. Claro. Obrigado, César. Obrigado Eu de que coração agradeço. mesmo, cara. Agradeço. Essa história aqui, ela está começando, eu tenho certeza, com a ajuda sua e de todos vocês que estão em casa aí, que gostam da nossa história, que vão compartilhar esse momento com a gente. Eu agradeço de montão. Muito obrigado. Obrigado aqui ao Cu do Padre, ao Luiz, à rede de restaurantes aqui de Pinheiros. E venham conhecer o bar, que essa composição nova do Cu do Padre está muito legal. Aqui você se diverte, dá risada, vê esse cenário natural lindo, maravilhoso. Almoça, tem happy hour e principalmente gente boa, gostosa e bonita. Obrigado, ó. Tamo junto sempre. Capivara Channel. Com você sempre. Valeu, moçada. De repente dá de cara com um louco que nem eu. Sim. Né? Mais ou menos, né? Traz a pinga pra ele. Tá, mas- Aí vem Capivara Channel. Valeu, Cacá. Valeu, querido.